Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler juntos o verso de número 12, apenas o verso de número 12. Leiamos todos juntos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vamos ler novamente. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja dos Filipenses, ele vem nos mostrar qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo final, o qual deverá nortear todas as nossas ações nessa vida que estamos tendo aqui nessa terra, e de forma que nós não desperdicemos o nosso tempo com aquilo que não traz o real proveito para o qual os filhos de Deus tanto esperam, tanto aguardam, que é a salvação. O verso 12, ele vai mostrar que o que ele trabalha para receber, o qual ao mesmo tempo ele diz já receber, e aí o apóstolo Paulo e também as Escrituras, de vez em quando, nos apresentam essa proposta que parece meio contraditória, mas que é perfeitamente clara, quando entendemos a salvação como um ato em que Cristo cumpriu perfeitamente em nos garantir na morte da sua cruz lá no Calvário, mas que ao mesmo tempo está sendo conquistada gradativamente, enquanto Deus está completando a sua obra em nós, sobre o seu povo, sobre o seu reino. Por isso então ele diz que ele já recebeu, mas ao mesmo tempo ele está trabalhando para receber, que é nada mais, nada menos que a salvação. É para isso que o apóstolo Paulo está progredindo. É neste alvo que ele está focado. A perspectiva do apóstolo Paulo é uma perspectiva eterna, e também deve ser assim para todos nós. Nós estamos vivendo um momento dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, e já nos alegramos, já nos entristecemos, já vivemos altas emoções aí, vendo o Brasil próximo de ser classificado em algumas modalidades, felizes pelo Brasil conquistar medalhas em outra. E muitas vezes ficamos ali torcendo por aqueles atletas, desejosos de que o Brasil tenha um bom desempenho, mas nem sempre nos damos conta o que foi necessário para chegar até ali. Não nos atentamos o preço pago, a dedicação paga por cada um daqueles atletas, que já os torna sem nenhuma medalha, como o último na classificação, como vitoriosos, como exemplo, como pessoas diferenciadas na proposta de serem atletas de alto rendimento. E o que esses atletas fizeram para estar ali é digno de nota para nós, porque servirá muito para refletirmos como um cristão deve viver também de maneira dedicada, entregue, abdicado em favor desse alvo que é a vida eterna. Um atleta de alto rendimento, ele tem que se preocupar com 3 aspectos na sua rotina, e que fará parte de toda a sua vida como atleta profissional. Primeira é um treinamento. Essa pessoa ele precisa ser extremamente dedicado
a um treinamento. Ele sabe que o seu rendimento depende das horas, dos dias, dos anos, em que essa pessoa consegue reduzir em 1 segundo ou 1/100º de segundo a sua marca, o seu tempo. O quanto ele consegue ter mais habilidade, mais firmeza, mais confiança, mais rapidez, mais agilidade. E ele sabe que ele precisa passar por um treinamento rigoroso, um treinamento muitas vezes doloroso, um treinamento diário, constante, às vezes um treinamento que chega até a exaustão, tamanho esforço e dedicação pelo alvo de ser um atleta olímpico e quem sabe poder ganhar e conquistar uma medalha. Nós temos visto alguns países se destacando nessas Olimpíadas e eu acredito que todos vocês têm o mesmo comentário que eu e as nossas famílias normalmente temos quando estamos assistindo esses jogos, em que falamos, como pode o Brasil deste tamanho, com o potencial que tem, ter tão poucas medalhas ou tão poucos medalhistas, comparado a outros países até menores, ou outros países de proporções iguais ao Brasil, com os mesmos privilégios que o Brasil tem, de um grande celeiro de atletas, mas infelizmente o Brasil não conquista tantas medalhas. E eu digo para você que no nosso país existe pouco investimento numa dedicação de um treinamento sério, a fim de que formemos gerações de atletas com um padrão de alto rendimento para competir de igual para igual nas Olimpíadas. Aqueles que chegam lá, eu diria para vocês que são guerreiros, são valentes, se superam, porque diante de todas as dificuldades, de vários obstáculos que acontecem no caminho, falta de apoio, falta de investimento, falta de incentivo, acabam estando ainda lá e às vezes nos agraciam ainda com uma medalha. Mas o treinamento é fundamental. Você pega, por exemplo, os chineses, em que desde pequeno as crianças já aprendem nas escolas que o esporte fará parte da vida delas. Você pega, por exemplo, os americanos, em que é inconcebível um jovem ali no seu período escolar não praticar uma atividade esportiva. O esporte ele é incentivado a tal ponto do nível dos times universitários nos Estados Unidos, times de basquete, times de atletismo, composto por estudantes, ter nível de atletas profissionais. Nós temos nestas Olimpíadas atuais atletas dos Estados Unidos que estão ainda na universidade. Você veja quem tem sido os medalhistas, na sua grande maioria atletas jovens, muito jovens. A cada dia, atletas mais novos têm subido ao pódio. Tudo isso é em virtude de um treinamento sério. Eu diria então para vocês que lá fora eles levam a sério realmente o esporte. Aqui no Brasil houve um tempo que o estudante ainda poderia optar, queria fazer educação física ou não, Ele fazia uma declaração lá, se ele queria praticar atividade física ou não. Então, se ele não quisesse praticar atividade física, ele tinha que fazer um trabalho escrito. Eu nem sei se hoje ainda isso é permitido, mas quando eu estudei, havia essa possibilidade. O aluno poderia optar pelo trabalho escrito. Dedicação que é fruto de um treinamento. Mas na rotina de um atleta, além do treinamento, há necessário também um cuidado com a sua alimentação. A alimentação é o segundo aspecto que um atleta de alto rendimento leva a sério. Ele entende que o que ele come influencia no seu resultado. Ele sabe que se ele exagerar, ou que se ele se alimentar de forma insuficiente, o seu rendimento cairá,
Portanto, um atleta sério, dedicado, ele, além de treinar muito, ele também se alimenta de maneira adequada. Por isso, muitos atletas são acompanhados por profissionais de nutrição esportiva, fazem exames, conferem taxas, observam como está o funcionamento do seu corpo, porque o alimento, ele pode sim, e ele vai sim influenciar no rendimento desse atleta que busca altos resultados. Terceiro aspecto, em que não pode faltar a nenhum atleta, e que às vezes você acha que ele não se preocupa com isso, mas se preocupa e deve se preocupar, isso afetará o seu resultado, é o descanso. E o descanso aqui, necessariamente o sono. No Brasil, nas Olimpíadas atuais do Brasil, os atletas brasileiros estão usando, boa parte deles, uma pulseira que monitora as horas de sono, porque diante dos jogos, dos horários, de todo o esquema montado nas Olimpíadas, o ritmo de atividade de sono ali na Vila Olímpica pode interferir na qualidade do sono dos atletas. Então há uma pulseira onde está se monitorando determinados atletas, não sei se todos estão utilizando, mas os da natação eu ouvi falar que estavam utilizando, para que eles possam dormir o suficiente, porque quando eles dormem, eles também estão se preparando. O repouso, ele é fundamental para que o treinamento e para que o alimento sejam melhor aproveitados, e que o repouso também revigora aquele corpo e o prepara para novos treinamentos. Então essas três características, esses três aspectos fazem parte da rotina de um atleta que busca um alto desempenho. Quais são eles? Treinamento, alimentação e sono, Sono. Esses três aspectos. E o atleta de Cristo? E nós, como cristãos, que também temos um alvo elevado, em que o apóstolo Paulo aqui descreve como um estado de perfeição. O atleta olímpico, ele busca a perfeição, ele trabalha por isso, e ele segue então esta rotina que eu mencionei. Mas os cristãos que buscam um alvo também de perfeição espiritual, de retidão espiritual, de uma vida que agrade ao Senhor, de tornar a sua vida excelente diante de Deus, de buscar um alto padrão, não de status, não de prestígio, não de comparação ao outro irmão, não de comparação ao mundo, mas de um desejo de se tornar cada vez mais semelhante a Cristo, representado, portanto, então, por essa vida de perfeição que o cristão busca. O que precisamos fazer, como deverá ser a nossa rotina diante de tão grande desafio? O apóstolo Paulo, portanto, ele já no verso 12 nos dá uma palavra de esperança. A primeira consideração que devemos fazer quando queremos viver para Deus de uma maneira excelente, diferente de um atleta olímpico, é que, em último caso, essa perfeição não depende de nós. Para aquele que está lá disputando uma medalha, aquele resultado depende dele. Depende ali do seu treinamento, da sua alimentação, do seu repouso e uma harmonização entre esses três aspectos ao ponto dele atingir esse tal grau de perfeição. Nós, como cristãos, temos uma esperança aqui. Essa perfeição, ela é primeiramente garantida a nós. Olha que bênção. Você foi chamado
para servir a Deus de um modo excelente, de um modo perfeito, e Ele garante que você atingirá esse alvo. O texto não diz isso para nós? Não que eu tenha já obtido, ou tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus, Ele nos chamou para vivermos uma vida excelente. E Ele garantirá que tudo que nos impede de nos apresentarmos diante de Deus em retidão, em santidade, em perfeição, tudo isso Ele eliminará do caminho. Há uma promessa de Deus de que você será aperfeiçoado em Cristo Jesus. Você pode entender o que eu estou dizendo? Você pode perceber o quão isso é importante quando você olhar para você e se achar incapaz, e se achar limitado, achar que não dá conta, se sentir uma mãe desqualificada, se sentir um pai, o amor que julga que deveria ter, se sentir espiritualmente fraco, e se sentir moralmente fraco. Que maravilha saber, queridos, que o Senhor Jesus, Ele é o principal interessado em nos aperfeiçoar. Ele irá fazer isso. Mas isso não acontece com cada um de nós de braços cruzados. Paulo, ele apresenta essa perfeição como algo pelo qual eu trabalho, como algo pelo qual eu me dedico. Por isso ele apresenta essa perfeição como aquilo que ele prossegue a conquistar, não como alguém que vive na passiva, aguardando isso ser completado, mas como alguém que de alguma forma trabalha, coopera e se envolve nesse projeto de Deus em nos aperfeiçoar, em nos transformar. E nessa rotina, então, como o cristão deve se comportar? O Salmo 1, ele nos mostra qual deve ser, portanto, então, a rotina do cristão. Para vivermos uma vida, queridos, excelente, nós devemos que ter uma rotina de alto nível, um treinamento de alto nível. E só há uma coisa que garante que nós tenhamos tudo o que é necessário para crescermos nessa vida de perfeição e de retidão, o qual o Salmo 1 celebra e declara como sendo a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto lhe faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O atleta de Cristo, aquele que quer atingir esta perfeição, aquele que está atrás deste alvo, aquele que quer se tornar um cristão excelente, que quer viver como um digno representante do reino de Deus nessa terra, ele tem que viver uma rotina da qual as Escrituras, a palavra de Deus, seja o seu alimento, seja o seu treinador, seja o seu descanso. É as Escrituras que vão nos treinar, são as Escrituras que vão nos alimentar, e são as Escrituras que vão nos dar esse descanso. Se um atleta olímpico precisa da combinação desses três aspectos, nós, como atletas de Cristo, precisamos da palavra que contempla eles três. De um modo espiritual que estou falando.
Enquanto o atleta olímpico está ali dedicado ao seu treinamento, abdicado de tantas outras coisas, e as outras pessoas estão correndo atrás dos seus prazeres, acordam a hora que querem, ingerem alimento da forma que bem entendem, vivem da forma que desejam, regaladamente, sem critérios, querem viver apenas o hoje. O atleta olímpico está muito preocupado com o futuro, ele está muito preocupado com a próxima prova, ele está muito preocupado com a próxima Olimpíada, ele está muito preocupado com o seu rendimento lá na frente. Nós também, como cristãos, estamos preocupados com o futuro. Por isso, o nosso treinamento diário, queridos, deve ser em torno das Escrituras. Quando eu digo que o treinamento e a vida do atleta olímpico é uma vida de total dedicação, eu não estou dizendo que ele faz aquilo de maneira contrariada. Ele faz aquilo porque ele tem prazer nesse esporte. Ele tem prazer na sua atividade. Ele termina um dia de treinamento cansado, exausto, mas feliz, porque ele está fazendo o que ele gosta. E nós também, como cristãos, devemos nos dedicar arduamente em conhecer a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, em viver de acordo com a palavra de Deus, porque temos alegria, prazer, vontade, desejo, motivação para isso. É nesse sentido, então, que o salmista apresenta o meu interesse pela palavra de Deus como um prazer. Se o esporte para aquele atleta começar a ser um fardo, um peso, ele perdeu o seu alvo. Se a vida cristã, se a dedicação em conhecer a palavra de Deus, se a dedicação em se moldar a palavra de Deus, em meditar nela todos os dias, se tornar um fardo para nós, nós perdemos o alvo da vida cristã. Precisa ser um prazer para nós. Mas além de um prazer, essa vida de dedicação a conhecer a palavra, ela não pode ser um mero conhecimento intelectual, uma curiosidade intelectual, uma curiosidade religiosa, uma curiosidade teológica, uma curiosidade por assuntos do qual a Bíblia fala. Deve ser mais do que uma curiosidade. Por isso o Salmo diz que o interesse desse que tem prazer na lei do Senhor é meditar na lei do Senhor, meditar, de dia e de noite. Meditar, meus queridos, vai muito além de simplesmente conhecer o que a Bíblia diz. Tem a ver com observar o que a mensagem diz. Observar o que Deus está comunicando. E observar a minha vida a partir desta mensagem. O que esta mensagem, portanto, quer dizer à minha vida? O que Deus está querendo dizer comigo por meio desta passagem? O que esta mensagem se aplica ao meu coração? De que forma eu posso observar a minha conduta, os meus procedimentos à luz dessa palavra? Somente a palavra de Deus e o treinamento nela, queridos, é que nós podemos conhecer aquilo que não está bom, aquilo que não está de acordo com o que Deus quer. Somente através da palavra de Deus nós teremos um verdadeiro conhecimento a respeito de Deus e ao mesmo tempo um verdadeiro conhecimento ao nosso respeito. Nós não podemos subestimar o que a palavra de Deus pode nos revelar ao nosso respeito. Nós não nos conhecemos, nós não sabemos muito bem o que o nosso coração pensa e quer. Mas a palavra de Deus pode nos revelar toda essa verdade. Então eu preciso ter prazer nessa palavra, para me dedicar, para ler a Bíblia, para buscar, para ter tempo para isso. Para que a minha meditação, ela resulte numa reflexão de como eu tenho vivido, de como eu tenho agido, o que eu preciso corrigir. É assim que o atleta faz. No seu treinamento, ele vai observando aonde não está bom, aonde ele está fraco, aonde ele precisa melhorar. Por isso, queridos, eu preciso conhecer a Bíblia como um todo, eu preciso entender o plano de Deus como um todo, eu preciso conhecer a Bíblia de uma maneira exaustiva, eu preciso conhecer a Bíblia de uma maneira abrangente. Para isso, eu preciso me dedicar diariamente a estudá-la, eu preciso me dedicar continuamente a meditar nela. Eu não posso simplesmente gastar alguns poucos minutos, algumas poucas horas durante a minha semana. Eu não posso ser um atleta de final de semana. Eu não posso ser um atleta de final de semana.
que vive a semana como bem entende, comendo o que quer, vivendo da forma como quer, e ao final de semana, então, eu vou dedicar um pouco do meu tempo a conhecer o que a palavra de Deus diz. Não, eu preciso conhecer diariamente, estudá-la, meditar nela. E assim como um atleta de alto rendimento está em busca de um bom resultado, aquele que se alimenta da palavra, aquele que medita na palavra, a Bíblia promete que ele dará muitos frutos. E o texto diz no verso 3, que esse que vive assim, dará frutos em abundância, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Dará frutos. Você poderá sair hoje daqui, ir para casa e saber que aqueles atletas que estão disputando as Olimpíadas vivem uma rotina em que o treinamento é algo que eles levam muito a sério. Por isso, eles se alimentam adequadamente. Eles precisam repousar o suficiente. Essa é a razão pela qual eles estão ali, entre os melhores do mundo, disputando medalhas. Essa é a razão pelo qual o nome deles está sendo escrito na história do esporte do seu país. Essa é a razão porque eles estão ali sendo exemplo para outras gerações. Mas você também pode sair daqui nessa noite, sabendo que a sua vida também pode marcar uma geração. Pode marcar a geração do seu filho, da sua filha, do seu irmão, do seu pai, dos seus amigos na escola, do seu colega do trabalho, da sua vizinha, de um familiar, de um conhecido, de alguém do seu convívio. Pode marcar a vida de pessoas que estão próximas a você, porque elas percebem que você não é uma pessoa comum. Ela percebe que você não anda atrás do que a maioria das pessoas estão atrás. A maioria das pessoas está atrás de viver e curtir os prazeres dessa terra, como o Salmo 1 diz no início, sem nenhuma preocupação de agradar a Deus. Mas você é diferente. Você vive uma outra rotina. Você foi chamado para viver com um propósito mais elevado. Mas para isso, a sua rotina precisa também ser diferente. Você precisa ter a palavra de Deus como seu treinador. Você precisa ter a palavra de Deus como seu alimento. E é na palavra de Deus que você descansa. Eu sei que nós vivemos um mundo corrido, frenético, em que tentam nos sufocar tempo para estudar a palavra de Deus. Como a tecnologia tem às vezes nos afastado desse momento de estudar a Bíblia, de sentar, de nos aquietar e de meditar. Quanto nós nos distraímos com outras coisas e desperdiçamos tempo que poderíamos gastar estudando a Bíblia em casa com as nossas famílias, estudando a Bíblia em casa também sozinhos. O quanto uma rotina cansativa gera em nós um desânimo, muitas vezes um desinteresse em estudar a Bíblia, porque julgamos que já estamos cansados demais ao ponto de obter algum proveito ao ler a palavra de Deus. Mas se você quiser ser um cristão por excelência, se você quiser de fato grandes resultados, se o seu alvo de fato é essa perfeição, você não pode jamais abandonar as Escrituras da sua rotina de vida. Eu queria lhe perguntar, você tem separado tempo para estudar a Bíblia? Você tem separado tempo para ler as Escrituras? Meditar nela? Você tem lido a Bíblia com a sua esposa? Você tem lido a Bíblia com o seu irmão? Você tem compartilhado do que a Bíblia diz com os seus pais, com os seus filhos? O quanto das Escrituras você tem lido por semana? Se você fosse fazer uma tabela e colocasse nessa tabela uma coluna
em que na primeira coluna estivesse ali listado tempo com internet, WhatsApp, ou tempo com a mídia, de forma geral. WhatsApp, Facebook, internet. Quanto tempo eu tenho gastado com televisão? Quanto tempo eu tenho gastado com trabalho? E por último, a coluna, quanto tempo eu tenho gastado com o estudo das Escrituras? E se você fosse colocar então, durante a sua semana, segunda-feira, terça-feira e assim por diante, cada dia da semana, quanto de horas você tem dedicado a cada uma dessas áreas durante a sua semana? Eu diria que nós ficaríamos envergonhados. E às vezes nós nos perguntamos por que nos sentimos tão confusos, tão perdidos, por que quebramos tantas vezes a cabeça, por que nos sentimos tantas vezes infelizes como cristãos. E eu acho que tem muito a ver com a forma como temos treinado, como temos dedicado os nossos dias, como temos aproveitado a nossa semana. Há uma pessoa nessa igreja que me encoraja muito a essa vida contemplativa, porque todo dia, toda semana ele me manda alguma mensagem, alguma coisa que me leva a refletir sobre a necessidade de ter tempo para orar e de buscar, que é o Léo. Toda semana o Léo me manda alguma coisa dizendo, olha, refleti aqui sobre esse texto, olha só o que diz esse trecho desse livro, eu saí aqui para dar uma meditada, fazer uma caminhada, e sempre eu sou lembrado da urgência e da necessidade de que nós temos de nos treinar na palavra de Deus. As pessoas muitas vezes não vão ver você fazendo isso. As pessoas vão ver o carro que você tem, as pessoas vão ver o nível da casa que você mora, as pessoas vão perceber o nível de roupa que você usa, as pessoas vão observar os lugares que você frequenta, e elas vão dar muito valor para isso. Mas se você quer ser de fato um verdadeiro atleta de Cristo, você tem que estar preocupado com aquilo que elas não estão vendo no momento, que é aquilo que vai brotar de dentro para fora, que é fruto de um caráter transformado, de uma vida transformada. Então, quando ela olhar a sua família, ela vai ver que na sua família há harmonia, amor, paz. Ela vai perceber que no seu trabalho você não fica lá rivalizando com ninguém, disputando com ninguém, criando intrigas, picuinhas. Você está ali para somar, para ser amigo, você está ali para abençoar. Quando essas pessoas verem o seu relacionamento com os seus filhos, elas não vão se envergonhar, elas vão se surpreender de ver que existe algo diferente que está acontecendo com você nessa terra. Mas isso é fruto de um treinamento que começou nos bastidores, sem ninguém ver, em que você pegou e levou esse livro aqui a sério. Amém, meus irmãos? Queria que nós estivéssemos nessa hora ficando de pé, nós vamos estar orando, colocando as nossas vidas diante de Deus. Amado Senhor, nós somos gratos porque o Senhor não nos deixou perdidos quanto ao que precisávamos para viver uma vida cristã por excelência. O Senhor não nos deixou confusos o que fazer. O Senhor nos deu a Tua palavra. O Senhor nos deu o caminho. Inclusive a Tua palavra já nos diz que ela é a lâmpada para os nossos pés, que ela é a luz para o nosso caminho. E é por isso, Senhor, que nessa noite nós nos lembramos aqui de que nenhum cristão que realmente quer viver essa vida de excelência conseguirá obter qualquer êxito fora da Tua palavra, sem uma dedicação a ela. Sabemos, ó Deus, que para obter grandes resultados é necessário, Deus, um esforço colossal do atleta. É necessário uma dedicação imensa. Ó Pai, nós sabemos também que o Senhor nos requer e nos exige uma dedicação em viver conforme a Tua palavra. Mas nos recordamos aqui de que o Senhor é o maior interessado a aperfeiçoar, a qualificar o Teu povo a viver no centro da Tua vontade.
Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos nessa noite. E eu rogo ao Senhor que desperte os nossos corações. Que saiamos daqui decididos em reavaliar a nossa semana, em reavaliar a nossa rotina. Se temos gastado tempo demais com coisas, ó Pai, que não vão nos levar a essa vida de excelência. Se temos nos preocupado demasiadamente em ganhar dinheiro, em cuidar apenas da aparência, em nos preocupar simplesmente com os prazeres dessa terra, mas nos esquecermos, ó Deus, de que o que vai trazer uma vida de grande satisfação será viver uma vida de meditação dia e noite na Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos ao Senhor por isso, agradecidos, porque sabemos que esse é o Seu interesse para nós. Amém, Senhor.